Olá, família brasileira! Mas que gostoso, mais uma vez, estarmos juntos no nosso programa Família em Foco, feito com muito carinho pra você e toda a sua família. Oi! Silêncio aí, Suzy! Que isso, gente? Por quê? Não vou perder essa cena por nada. Nós estamos aqui assistindo o Batimão e o Robinho, Suzy. Ah, é? E vocês estão gostando muito? Tá muito legal. Tá muito Dá legal. pra você parar de atrapalhar um minutinho, que senão a gente não vai conseguir ouvir. Atrapalhar? Deixa eu Vocês nem aumentar me o volume aqui, que tem uma pessoa cumprimentaram. falando aqui, ó. Por Oi. gentileza, oi, né? Oi. Cadê a Suzy. educação? Tudo bom? Cadê a educação? Ai, meu Deus, Então o programa de hoje tá feito pra Ah, vocês. que legal, Hein? Teco. Sabe qual é o nosso tema? Eu estou falando com vocês. Oi. Oi, Sabe Suzy. qual é o nosso tema? Hein? A televisão e a criança. Ah, legal, vamos continuar. Vamos lá. Agora É vocês muito legal. gostaram, Aham. né? É. Gente, Que legal. voltem pra cá, olhem pra mim, por favor. Olha, é isso que acontece, gente. É isso que acontece. A televisão é fantástica, não é? Tanto é que de 10 lares brasileiros, 9 possuem televisão, graças a Deus, porque isso significa que melhorou a qualidade de vida, legal, que as né? pessoas têm essa possibilidade de ter acesso à informação. Dá pra falar um pouco mais baixo aí? Tá atrapalhando aqui, Suzy. Eu estou atrapalhando, eu estou passando uma informação pra vocês. E uma coisa... O que foi? O Pera que aí. aconteceu agora? Ô, Suzy, Ah. você pisou no fio. Finalmente, agora vocês podem prestar atenção. Muito bem, tá vendo, gente? É isso que acontece. Às vezes a criança fica tanto tempo na televisão com esse entretenimento que realmente é muito bacana, mas sabe qual é o problema? Ficam tanto tempo que acabam não tendo interação com a família, acabam não conversando e muitos pais acabam deixando realmente os filhos durante muito tempo diante da televisão e deixam ao encargo da televisão a responsabilidade da educação, Ô, Suzy, da transmissão de valores, O problema sim. é que na família não tem o Batimão e o Robinho. Ah, sim, não tem, não é? Mas tem aqui a mulher gato que vai falar pra vocês. Agora chega, tá? O que você tá foi rindo? ótima. Agora eu vou prestar atenção. A mulher gata no programa, Ah, cara. oba, agora ficou Sua legal. gatinha, sua Não, você gatinha não, do Suzy. A gente vai programa. ficar esperando ela aparecer. Mas que coisa, viu? Indelicado. Pois é, gente, é isso que acontece, viu? A transmissão de valor está assim. Eles nem sabem observar o que tem de positivo, o que tem de bonito dentro das pessoas, não é verdade? Ah, tá, dentro. Bom, porque por fora nada, né? Eu não falei isso. foi Não, você. só pensou. Eu li o seu pensamento. Mas voltando, hoje o programa está muito interessante, porque a gente vai falar a respeito dessa situação da criança e a televisão, porque é preocupante sim, sabe? Porque muitos estudos comprovam que a televisão em excesso, de uma maneira inadequada, pode atrapalhar o desenvolvimento da criança. Então nós vamos falar de maneira positiva como é que a gente pode utilizar esse instrumento tão maravilhoso, que passa tanta informação, que passa tanto conhecimento, sem prejudicar os nossos filhos. Gostaram disso? Legal, Suzy. Agora, dá pra você ligar a televisão de novo aí, Suzy? Não, daqui a pouquinho. Espera, mais um pouquinho. Porque a reportagem do Faça Junto de hoje vocês também vão adorar. Sabe do que se trata? Do quê? A gente não leu o roteiro, Suzy, porque a gente tá assistindo o programa. Ah, tá vendo? Tá sempre se atrapalhando em decorrência do excesso, não é? A gente vai falar sobre leitura, sobre a questão da solidariedade, que passa por pequenos gestos. Vocês sabiam que uma professora que era apaixonada, assim, por livros, ela descobriu uma forma muito interessante de incentivar os seus alunos e também a outras pessoas a terem cada vez mais tempo com a leitura e, ao mesmo tempo, vão até lá nos locais que vocês vão ver, levar um pouquinho de luz para outras pessoas que estão numa situação às vezes mais difícil. Eu já sei o que ela fez. O quê? Ela mostrou pra eles os livros que passam na televisão. Também passam na televisão, mas ela vai até lá fazer um trabalho muito especial que você vai adorar conhecer no Faça Junto de hoje, o projeto Vodi Leitores, Leitores de Luz. Olha, é um tipo de trabalho que é formidável, tenho certeza que vocês vão gostar. E também na dica de hoje, nós temos a Sueli Buriasco, aquela mediadora tão bacana que a gente sabe de conflitos. Hoje ela vem mais uma vez dar uma dica de como podemos viver com mais alegria e leveza, com mais felicidade. Onde está a real felicidade? Onde está a real felicidade? Liga a televisão pra gente aí que você vai ver. Não, Então, não. Suzy, a real felicidade, Sim. eu fiz ontem no meu quarto, eu tirei todas as coisas do armário e não achei.
Ai, o que você fez? Eu tirei tudo do armário pra procurar a tal da Real Felicidade. Você tá perguntando onde ela tá? Eu não sei. Então não você achei. vai assistir agora com a Sueli, que ela vai dar umas dicas de como é fácil a gente viver e viver bem. Você não pode perder. Agora, continuem com a televisãozinha aí desligada e prestem atenção porque vocês vão aprender muitas coisas. Legal. Porque são muitos os fatores que levam realmente os pais, às vezes até os educadores, a deixarem para a TV a responsabilidade da distração e da educação das crianças. Mas isso com certeza não é o papel da televisão, não é? Mesmo se a criança está assistindo programa infantil, tem muitas coisas que devem ser filtradas. E é preciso que os pais e os responsáveis tenham um equilíbrio e a responsabilidade de limitar o tempo da exposição à televisão. Eles devem entender que ela não é a grande vilã na formação dos pequenos, não. Porque, como a gente falou, ela passa muita coisa positiva. Mas também ela é passiva. E também pode influenciar diretamente o desenvolvimento intelectual e afetivo das crianças. Então, para falar sobre esse tema tão interessante, eu tenho o prazer de receber justamente uma professora do Programa de Mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM, justamente Isabel Orofido. Muito obrigada por ter vindo, querida. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Suzy. Obrigada por abrir esse espaço aqui para a gente poder discutir essa questão que realmente é muito importante. Com certeza. E aí eu já quero começar a falar a respeito disso, não é? Porque a criança vê e pensa a televisão de um modo diferente do adulto ou é muito semelhante? A gente está passando por uma transformação muito grande hoje. E essa transformação está desencadeando uma série de crises, porque a gente está saindo de um modelo de sociedade de massa para um modelo de sociedade de redes. Então, dependendo da classe social, e isso acontece inclusive nas classes populares, a criança está conectada no seu celular hoje. É verdade. Por e exemplo, aí ela tem acesso à rede, Isso. e aí aquele risco que estava mais circunscrito ao espaço doméstico e ao controle do pai e da mãe em casa, agora ele está amplificado para uma nova realidade que é o acesso às redes e aí o acesso a uma série de outros conteúdos que a gente precisa educar as crianças para saberem lidar com isso. Ah, então vamos Isabel, começar já. obrigadíssimo, viu? Oi, Olha, meninos! Obrigado por ter dado a dica. A gente vai assistir o filme aqui no celular. Legal, Isso, é isso que as crianças fazem hoje. Quer dizer, depende da classe social, é claro, mas a gente sabe que mesmo nas classes populares, as crianças de hoje têm acesso à internet pelo celular. Isabel, Sim. na sua casa tem televisão? Enorme, bem grandona de 29 A gente pode ir na sua polegadas casa? de HD. Porque a Suzy quebrou a nossa. Não quebrei. Simplesmente eu limitei o tempo de que vocês vão ficar expostos a ela, não Mas é? sabe o que é, meninos? Como eu sou uma estudiosa de televisão, eu preciso assistir televisão. Então é uma questão de trabalho. Na verdade, eu não dedico vendo? todo o meu tempo livre à assistência da televisão. Se né? trabalha é uma é questão bom. de... Tem a pergunta. Fala, Pronto. Té. Como Porque que eu vocês faço pra podem ter ir esse trabalho? soltar pipa, jogar bola. Olha aí, não olha é? aí, Brincar Teco. de esconde-esconde. E Tá realmente, né? Brincar com as outras crianças, jogar futebol, né? Tá vendo? Você pode sim assistir sua televisão, você pode jogar o seu game, você pode usar o teu tablet, enfim, tudo com um tempo mais demarcado, sem deixar de interferir num outro tipo de lazer, que é esse lazer, como você falou, né? De correr, pular, de mexer mesmo com o corpo, não é verdade? Verdade. A questão que é muito séria é que a gente precisa entender que a TV é uma, né? Digamos assim, nesse modelo que a gente tem, geralmente é um transmissor para uma grande audiência e diversificada. Agora, essa audiência, ela é completamente diferenciada se você vai das classes populares, as classes mais altas, as culturas regionais ou as culturas urbanas, ou você vai estudar com as crianças do litoral ou as crianças da zona rural. Existem muitas diferenças nos contextos de apropriação da televisão. Né? E Então como é isso faz uma grande diferença Com no modo certeza. como as crianças leem a televisão.
E como é que a gente pode fazer uma orientação adequada desses conteúdos? Porque muitas vezes a criança está assistindo um programa que a gente sabe que não é o mais indicado, ou para a faixa etária, ou até a questão do desenvolvimento dela mesmo, intelectual, emocional. Qual é o procedimento mais correto que um pai e uma mãe devem ter? Suzy, se a criança tivesse exposta só aos desenhos animados, seria muito mais fácil. Ou se elas assistissem só aos programas de entretenimento que foram planejados para ela, como é o caso do Batman e do Robin, né, que eles estavam assistindo. Mas não é o caso. A criança está exposta a tudo o tempo todo. Sim. E, em grande medida, a produtos que não foram desenhados para ela. Perfeito. Principalmente a publicidade. Olha, já entendi aqui uma coisa. Então, quer dizer que se for pra gente assistir o Batman e Robin, a gente pode? Se tiver dentro, né, de um limite do uso do tempo, Tá vendo? né, e se tiver dentro de uma proposta de entretenimento, num Batman e Robin, não está provado que tenha feito mal a alguém. Legal, né? gostei Não da é Isabel. isso. Já ganhou. Com certeza. Mas me diz uma coisa, Não é- mas tem não idade é específica isso. pra isso, Isabel? Ou toda criança é igual? Ou tem idade específica para cada criança começar a assistir televisão, assistir programas diferentes? A questão é que a criança, desde pequenininha, desde picorroxinha, ela está exposta à televisão como um todo. Então a gente tem que entender, não é por faixa etária, mas é pelo contexto de uma sociedade do consumo. Todos nós estamos inseridos dentro de uma sociedade de consumo de modo igualitário. E aí, muitas vezes, a criança que aprende na escola algum tratamento adequado para reciclagem do lixo, aprende isso com os seus professores na escola, pode chegar em casa e ajudar os pais a terem uma outra prática dentro de casa. Então, não é assim que a criança não sabe nada e que os adultos sabem tudo. A gente precisa entender essa relação entre as gerações. A gente subestima a capacidade das crianças. Até de dispor, né, daquele tipo de informação de maneira adequada. Agora, quando a informação não está sendo adequada, qual é o procedimento que um pai e uma mãe pode ter naquele momento? Então, estão vendo um programa que é mais de violência, estão assistindo um programa que tem mais informações negativas, às vezes até com conteúdo sexual. Qual é a melhor atitude que um pai que entra e assiste aquela situação deve ter com relação aos seus filhos? Isso vai depender muito do modo como a família compreende a educação. Tem famílias que são mais autoritárias, tem famílias que são mais dialógicas. Eu estou na perspectiva da família dialógica. Eu compreendo que um pai e uma mãe que estão diante de uma tela que está difundindo valores que agridem aos valores da família, tem que denunciar imediatamente ao lado da criança e problematizar esse conteúdo e discutir com a criança por que aquilo ali é bom ou ruim. Eu sou completamente favorável à mídia, porque eu sou uma profissional de mídia. Claro. Mas, em grande medida, a nossa televisão e a mídia como um todo está com uma qualidade muito baixa. Ah, sem dúvida. E uma coisa que eu sempre proponho, inclusive aqui no nosso programa, é quando existirem algumas cenas ou alguma informação que for inapropriada, em seguida dê o seu ponto de vista mostrando o que vem a seguir. Porque muitas vezes a criança recebe uma informação só que vai até uma parte, vai até o benefício. Então é o ladrão que roubou e fugiu. Eu acho interessante o pai falar, ele fugiu, mas ele vai ser pego, ele vai ser privado de ficar do lado do pai e da mãe, porque ele vai ser preso, ele vai ficar longe da família, não vai ser uma pessoa querida. Então esta continuidade do que vem a seguir, mesmo que naquele momento não se tenha a imagem clara, eu vejo que ajuda muito a criança a ver que tudo tem uma consequência, né? Que as escolhas têm uma consequência. Olha, Suzy, eu te agradeço muito essa oportunidade de estar aqui por causa desse programa Família em Foco, porque a gente sabe que quem é, em primeira instância, responsável pela educação da criança é a família. Sem dúvida. Suzy. Diga. E comercial é complicado, não é? Muito complicado. Então, porque a gente vai ter que ir pro comercial agora, tá? Ah, é verdade. Agora vamos para a mídia e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações de como você pode fazer com que seu filho veja uma TV de uma maneira mais adequada, de uma maneira em que ele vai ter mais agregar valores a tudo aquilo que ele está observando. Até já.